Paz, pessoal, Shalom de Jesus de Nazaré. Vamos bater papo aqui no Instagram, onde eu converso mais. Mas aí depois vai tudo lá pro meu... Vai pro meu YouTube, para um dos canais do YouTube. E... Bíblia Diária Helena, né? Não, na realidade o canal do YouTube que eu estou mais usando agora é Eclésia Católica de Cristo. Então eu estou colocando as minhas conversas, lá tem outras conversas, tem vídeo de leitura do Evangelho. Eu fiz o Evangelho de Marcos todinho, só leitura. Agora eu estou fazendo do Evangelho de João. Amém, glória a Deus. Então tá lá no Eclésia Católica de Cristo, ok? Se você entrar lá, você vai ver como é assim, como é. Mas ok. Que é o assunto que eu quero abordar hoje. É o seguinte. O cristianismo, ele nasceu... Na realidade, o cristianismo não era nem para virar religião, mas virou, né? O cristianismo, ele veio do Cristo, o Messias de Nazaré, que é o Filho de Deus, e o povo que ele escolheu para que o filho dele nascesse na terra. O filho dele já existia na eternidade, mas na terra ele nasceu de Maria, uma moça que estava noiva, com todo o respeito, de um homem muito temente a Deus. Eles eram pessoas muito tementes a Deus, muito honestas. Não compara com o tempo de hoje. Não compara, porque senão você vai estar pecando. Porque hoje em dia você não pode confiar mais em ninguém. Graças a Deus, naquela época tinha pessoas que se podia confiar. Tudo mudou no mundo, gente. Tudo mudou. Não compara nada do que está escrito na Bíblia com aquilo que existe hoje na face da terra. Porque tudo mudou, gente. Cada dia que passa, a Bíblia mesmo fala que o amor de muitos ia esfriar, que quando Cristo vir, por acaso achará fé na terra. Então, o ser humano hoje está arrogante, prepotente, porque tem a tecnologia. Até aquele que não tem condição de ter um celular, às vezes rouba, pega o Wi-Fi, hackeia do vizinho. Gente, então tá terrível o mundo, você não pode confiar mais em nada. Só Deus para nos dar livramento, em nome de Jesus, e eu peço a Ele que nos dê. Então eu cheguei aqui à praça, tá um solzinho gostoso, hoje tá mais quente, mas tem sombras, né? A gente fica nas sombras. Vou ficar daquele lado ali, que é uma praça redonda, e tem pelo menos 6 bancos, pelo menos tem essa praça redonda. Mas eu vim aqui, na graça de Deus, vamos lá. Na graça de Deus, vamos lá. A gente precisa do Senhor em todos os lugares. Mas o que eu queria falar é isso, gente. Sobre o cristianismo. Então nós viemos, a nossa herança de fé vem do povo judeu, ok? E o nosso pai da fé é Abraão, que também é o pai dos israelitas. E ele é pai de outros também.
Mas aqueles que são filhos de Abraão através de Cristo Jesus é o povo chamado de cristão, e nós temos pai, Abraão como pai por causa da fé, não é do sangue. O sangue é o de Cristo, ok? Então nós, por sangue é o de Cristo, e até pelo sangue de Cristo também faz parte a fé, ok? Então é o seguinte, nos primeiros anos, depois da descida do Santo Espírito, que foi depois de 40 dias da Páscoa, depois de 40 dias o Senhor Jesus cumpriu o resto da sua missão na terra, foi para o Pai e falou que enviava o Espírito dele. Gente, Deus é tão grande, gente, que é Pai, Filho e Espírito Santo. E eu não vou explicar isso aqui, não. E nem vou ficar colocando minhas teorias aqui também, não. Igual eu vejo muito aí pela internet. Ele sempre nega a teoria do outro, mas ele coloca a dele, como se ele fosse o cara mais expert do mundo. Eu não sigo essas coisas de internet, não. Mas vamos lá, ok? Nosso Deus, ele é tão grande que ele fez essa obra na terra com os humanos. E lá no Gênesis ele já fala, façamos o homem. Então a palavra Echá não é um assim. A palavra Echá não é um assim. Echad, que é no hebraico Echad, mas não é um assim. Se fosse para ser um assim, ia ser um Aleph, porque o Aleph também é um, ok? Echad é uma unidade composta. Aleluia, glória a Deus. E nós conhecemos como Pai, Filho e Espírito Santo, ok? Então o Senhor Jesus já tinha prometido que ia enviar o Consolador para estar conosco. O Consolador não é um anjo qualquer por aí. O Consolador, ele faz parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Senhor Jesus já tinha prometido que ia enviar. E depois que o Senhor Jesus quando o Senhor Jesus subiu aos céus, ele falou para o povo, fica aí em Jerusalém, fica aí na casa, fica aí orando e buscando e jejuando, até ser revestido do poder do Espírito Santo. Eles não podiam sair por aí pregando, fazendo isso aquilo, se não tivesse com o Espírito Santo, ok? Essa é a realidade. Quem teima e vai fazer isso sem o Espírito Santo, ou está fazendo da carne, e depois quando faz da carne não aguenta a pressão, ou então está fazendo como a Bíblia diz, que alguns pregavam por inveja. Mas ok, vamos seguir em frente. Deus seja louvado. Então, no começo da igreja, ela começou totalmente com o povo judeu, ok? A igreja de Cristo, ela começou com o povo judeu. Pedro pregando ali junto com os apóstolos. Mesmo que eles fossem algum israelita de outra tribo, porque naquela época já estava assim, já tinha desmanchado as 10 tribos de Samaria, então alguns estavam ali também em Jerusalém. Então eles acabaram ficando todos como se fosse um povo judeu. Não significa exatamente que é do sangue de Judá, de Davi. Não significa. Hoje em dia também, gente, não significa. O Senhor Jesus, sim, a Bíblia fala que ele vem da casa de Davi. Davi da tribo de Judá, e o Senhor Jesus vem da casa de Davi, ok? Que é o Rei Eterno, ok? Mas, naquela época de Cristo e agora, tem israelita de outras tribos, inclusive cresci que Pedro eu vi até outro dia lá qual tribo que Pedro era, mas eu já esqueci. E os outros discípulos também. Mas eles era povo judeu, mesmo que eles fossem de outra tribo israelita.
eles eram de alguma tribo israelita, como Paulo, que é da tribo Benjamim, mas eles estavam ali unidos como um povo judeu com uma só fé. Ok? Eu procurei explicar isso porque às vezes eu vejo que as pessoas pulam essa etapa. Mas a gente vai aprendendo. Deus seja louvado. Então, e ali começou a primeira igreja com o povo judeu. Os israelitas. Todos os israelitas que era da religião judaica, mas agora passou a crer em Jesus de Nazaré. E começou a pregação do evangelho. Porque o Senhor Jesus falou para eles, é para vocês irem pregar. E eles obedeceram. Ok? E aí tinha Pedro, tá lá, tudo. Mesmo aquele que foi morto lá, o Estevão, também fazia parte ali. Eles estavam ali felizes e pregando o evangelho entre eles. Mesmo que eles eram perseguidos pelos outros que não acreditavam. Tem aqueles judeus que não acreditavam que Jesus era o Messias. Paulo mesmo era um. E além de não acreditar, ele lutava contra. E tem toda a história lá. Okay? Mas graças a Deus que ele se converteu, se tornou o apóstolo dos gentios, o nosso apóstolo. Aleluia. Então, no começo eles pregavam o evangelho só para o povo judeu. Okay? Quando Pedro foi chamado para pregar para os gentios, foi difícil. Pedro não queria aceitar, não. Ele teve que ter uma visão sobrenatural para ele poder ir na casa de um gentio. E mesmo assim, leu lá o livro de Atos, você vê como é que era. Mas o plano de Deus sempre foi para pregar para os gentios também. O evangelho não era só para os judeus. O evangelho era para os gentios também, já era plano de Deus da nova aliança, que já estava no Velho Testamento, ok? E aí, quando Deus chama o apóstolo Paulo, por muito tempo, o apóstolo, não sei, 10 anos, não sei quando foi, o apóstolo Paulo pregava também para os judeus. Primeiro o apóstolo Paulo começou a pregar para os judeus também, mas aí ele era muito perseguido. Então ele começou a sair por aquelas regiões da Ásia. Ele procurava sinagogas, mas não em Jerusalém. Jerusalém ele não podia nem entrar. Quando ele teimou e entrou em Jerusalém, ele foi preso. Tentaram matar ele. Deus não permitiu. Ele foi preso. E de lá dessa prisão, depois, passou 2 anos preso, depois ele foi para Roma. Ok? Tá? Então, tudo registrado no livro de Atos. Então, toda vez, na Ásia ali, esses países que hoje tem a religião dos muçul, ali era tudo cristão. O apóstolo Paulo pregou o evangelho para tudo quanto é parte ali. Ou as pessoas eram pagãs, ou tinham vários deuses, ou eram cristãos. E tinha aquele pouco número que era de judeus, mas muitos judeus também se tornavam cristãos. Nesses todos os países em volta de Israel, inclusive na África. E depois a Europa, e a Europa também, né? Por que eu quero entrar em todos esses detalhes? Para dizer que a raiz da igreja é do povo que veio, os chamaram o povo judeu. Okay? Tanto aqueles de sangue da tribo de Judá, quanto aqueles outros israelitas que se uniram a eles. Ok? E ficou todos como o povo judeu. Então o berço, a raiz da igreja é deles. E a gente vai ver isso lá em Romanos 11. Ok? Quando você vai ver lá em Romanos 11, quando fala da árvore e fala de os galhos que foi cortado. Quem são os galhos que foram cortados? Aqueles que rejeitaram o Senhor Jesus. Ok? E no lugar deles entraram os gentios, enxertados. Isso é a coisa mais simples de entender, graças a Deus. Ok? Mas lá o Romanos fala
que é pra gente não ficar soberbo, ok? Que os gentios que foi enxertado na árvore não é para ficar soberbo, não é para ficar se achando melhor do que o judeu, não é. Infelizmente, foram muito perseguidos os cristãos, muito mesmo, muito. E o que acontece? Quando o povo é muito perseguido, se não tomar cuidado, acaba pegando raiva. É com qualquer coisa, é com qualquer ser humano e qualquer coisa. Tem que orar, pedir para Deus tirar a mágoa, porque senão acaba pegando raiva, birra. Então, com o tempo, a igreja foi se afastando daquele amor que Jesus pregou. Com o tempo foi se afastando, né, daquele amor que o Senhor pregou, que os apóstolos pregavam, os apóstolos morreram. E aquele novo povo que foi entrando na igreja cristã, não queria mais ser perseguido pelos judeus e foram se afastando, a ponto de lá na frente, lá pro ano 500 da era cristã, depois do ano 500, não sei, aí a igreja era gentílica, já podia ter poucos judeus ali por descendência daqueles primeiros cristãos, mas a maioria já era gentios convertidos. E aí surgiu-se uma doutrina na Igreja Católica que diz que a igreja substituiu o povo de Israel. Eu não vou nem dizer aqui nação, porque naquela época não tinha nação física. Naquela época tinha esses termos que nós usamos hoje como nação, como estado. Naquela época não tinha. Então, Jerusalém e os arredores era a região onde o povo judeu morava. Mas não só ali. Pelo mundo da época já tinha judeu morando. Ok? Então, e com o passar do tempo, as pessoas foram fazendo doutrinas, que hoje eu estou fugindo de tantas doutrinas, hoje eu estou voltando para o Evangelho e para os escritos apostólicos, porque criaram muitas doutrinas. Primeiro foram criadas as doutrinas na Igreja Católica, mas depois também entrou a protestante, também criou muitas doutrinas, e até hoje está criando doutrinas. Mas entre essas doutrinas, eles acabaram, alguns acabaram até discriminando os judeus, ok? E aí acabou separando, né? A igreja cristã de um lado, o povo judeu de outro, e começou aquelas provocações. É muita coisa, gente. Se for para estudar a história, é longa a história. A história é longa. É longa a história, né? Mas há 500 anos atrás, quando Lutero rompeu com a Igreja Católica, já tinha essas doutrinas de, como é que fala? De substituição da igreja, que foi substituído pelo povo judeu. Já tinha, ok? Mas quando o Lutero rompeu com a Igreja Católica Romana, teve um grupo que foi como imã nele. Por quê? Porque aquelas pessoas, elas já não gostavam da Igreja Católica. Então, quando o Lutero rompeu, ok, tinha muitas coisas erradas naquele momento, tinha. O Papa da época era uma pessoa estranha, era. Mas aqueles que se uniram a Lutero também não era nem um santo. Não era. E aquele negócio, né? Para ganhar, é igual a igreja quando abre hoje em dia. Hoje em dia continua abrindo igreja. Quando abre, então eles abrem a porta para todo mundo, né?
quando chega lá na frente, eles vão começar a observar que tem gente ali dentro que está mais atrapalhando do que ajudando. Então foi isso que aconteceu. Na época de Lutero, abriu a porta para todo mundo. E muita gente que foi, nem crente não era. Nem no Deus de Israel e nem no Cristo. Mas vamos lá, vamos se unir. Todo mundo gosta da igreja católica. A gente não gosta da igreja católica, a gente quer fazer umas coisas aí que ela não deixa. Então uniu um povo grande de volta. Mas era muitos, não era crente não, gente. Não era, não põe isso na cabeça de vocês que era, porque muitos não eram crentes. Como até hoje, muitos não são crentes dos que estão na igreja. Ok? E no começo, quando Lutero saiu, ele estava precisando de todo mundo, como eu estou dizendo. Então ele acabou se unindo até com o povo judeu. Mas no final da vida dele, ele arrumou uma briga com os judeus, estava com raiva dos judeus. E o pior de tudo dessa raiva foi que ele pôs num papel. Vocês sabiam que tem esse livro aí? Que eu só fiquei sabendo há 10 anos atrás por causa de um judeu messiânico que falou que eu não sabia. Gente, olha, eu tenho, vou fazer 65 anos de idade. Eu tenho 37 anos de igreja, mas eu nunca tinha ouvido falar isso nas igrejas. Eu só fiquei sabendo dessa confusão que teve entre Lutero e os judeus há 10 anos atrás, quando eu conheci pela internet uma congregação chamada de judeus messiânicos. Que na realidade não é judeu, a maioria é cristãos evangélicos. Na realidade são evangélicos messiânicos, mas eles dizem que é judeu messiânico. Ok, vamos lá. Gente, eu tenho que ser sincera com tudo. São evangélicos messiânicos que uniu a religião evangélica com a judaica. E diz que é judeu messiânico. Judeu messiânico é aquele que realmente tem sangue judeu e crê em Jesus de Nazaré, ok? Mas eu não vou discutir isso aqui não, deixa pra lá. O que eu vim contar é isso. Inclusive, até esses judeus messiânicos, esses nazarenos, aí vai chegar uma hora que eles vão olhar e vai ver que tem muita gente em volta deles que é só do oba-oba. Na realidade, não é convertido nem ao judaísmo nem ao cristianismo. Ok? Nem o Cristo. Não é convertido nem ao Cristo, Messias de Nazaré, e nem ao eterno Deus. Muitos não são, gente. Não são. As pessoas, elas gostam de novidade. Tem novidade no pedaço, tô lá. As pessoas são assim, inclusive os crentes. Tem novidade, vamos lá. Aí com o passar do tempo, não era bem assim, eu me decepcionei, eu me enganei, e por aí vai, gente. Não importa se é no meio evangélico, cristão, católico, nazareno, messiânico, outras religiões como espírita e outras. Gente, qualquer uma religião. Tem pessoas que elas chegam uma hora e falam assim, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, nada a ver. E vai embora. Vai embora, gente. Não é porque... Aí chega falando mal da igreja que estava. Pode prestar atenção, é a mesma história. Quando você vê essas pessoas falando muito mal da igreja que estava e dando glórias por aquele movimento novo que ela encontrou, presta atenção e vê até quando vai durar. Ok? Preste atenção. Ou pelo menos você conversa com ela e fala, olha, você quer ficar conosco, mas esquece de onde que você veio e nós não queremos que você fique falando mal de lá aqui não. Porque já vai com a maldição junto. Já vai com a maldição junto. Por isso que nós temos tantos problemas em todos os meios religiosos na face da terra. Porque um sai do lugar falando mal do outro, foi também na época de Lutero, também aconteceu isso, junta aquele grupo falando mal, e já leva a maldição junto. Ok? Meu Deus. Então hoje está uma divisão tão grande, gente, entre o povo que diz que é cristão, não importa que vertente ele é, se ele é de 7º dia, se ele é de 6 dias, se ele
ok? Ou de 8 dias. Ou não importa se ele é pentecostal, se ele não é pentecostal, se ele é nazareno, se ele é messiânico. Não importa, gente. O corpo de Cristo deve ser unido. Se não está sendo unido, tem alguma coisa errada. Ok? Nós estamos chegando aos finais dos tempos. Só falta construir o templo de Israel para o anticristo entrar nele, sentar lá e se fazer de Deus. E nós não sabemos que a igreja de Cristo ainda vai passar nessa terra. Mas a igreja está precisando de união. A igreja de Cristo está precisando de união. É isso que a igreja está precisando, de união. Se a igreja não se unir, não importa se ela é igreja, se é messiânica, se é congregação, se é sinagoga, se ela é de Cristo, ela precisa se unir. Porque o anticristo, o falso Messias, o homem da iniquidade, que a Bíblia fala, ele não vai ter dó de ninguém, mas é de ninguém. A Bíblia diz que é de nenhuma religião, nenhuma. E se os cristãos não se unirem, ou vai passar para o lado do capeta, ou vai perder a vida mais rápido quando entrar o governo do homem da perdição, da iniquidade, que já vem lá do Velho Testamento. Não foi coisa que cristão inventou, não. Se as pessoas creem ou não creem, se querer na Bíblia, vai crer, porque a Bíblia tá falando, ok? Porque isso aí já vem do Velho Testamento. Não é que os cristãos inventaram. Não, o cristão não inventou nada. Isso vem lá do Velho Testamento. O apóstolo Paulo, que era judeu, falou. Jesus de Nazaré, que era judeu, falou do homem do pecado. Apóstolo João, é judeu, falou do homem do pecado. Ok? Os nossos apóstolos, que nós acreditamos. E durante esses 2000 anos, ficou sem templo em Israel. Então, há 77 anos atrás, o Estado de Israel voltou agora como Estado mesmo, como nação política. Como é que fala? Democrática, né? E o que falta lá agora é construir o templo, para as profecias se completar na íntegra. Bom, gente, eu vos deixo aqui na paz do Senhor, porque eu já falei bastante, mas procure amar o próximo, que o Senhor nos ensina a amar, que a gente não venha olhar para as pessoas com discriminação por causa da religião delas, que a gente possa mostrar o amor de Cristo. Não é ser protestante, não adianta fazer reforma sem o Espírito Santo, não vai reformar nada. Então, gente, nós precisamos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós precisamos, com a força de Deus, mostrar amor ao próximo e parar de ficar se achando melhor que a igreja do outro. Muitos crentes se acham melhor que os outros crentes. Muitos. Ninguém é melhor que ninguém. Nós precisamos de Jesus de Nazaré. Irmão nosso é aquele que tem Jesus de Nazaré como seu Salvador, porque o nosso povo, a nossa irmandade é de fé. E a fé em Jesus de Nazaré, o único Salvador da humanidade. Ok? Buscamos a Ele. E como que a gente vai saber mais sobre Ele? Nos Evangelhos, nos escritos apostólicos. E até na Velha Aliança tem muita coisa. Tem gente se convertendo, judeus convertendo a Jesus com o livro de Isaías e com o capítulo 53. Muitos judeus se convertendo a Jesus. Você sabia disso? Então, eu vos deixo aqui. Até a próxima. União, amor, perdão. Existe muito judeu magoado com os cristãos. Existe muitos judeus magoados com os protestantes por causa de Lutero, por causa da Alemanha. Vocês sabem a história que aconteceu lá na Alemanha. Nem vou falar a palavra aqui, vocês sabem. Aqueles montes de judeus que
aconteceu aquelas coisas horríveis com eles, fizeram com eles, ok? Era da Alemanha protestante. Então, existe muitos judeus com mágoa dos protestantes, com mágoa dos católicos. Então, aliás, existem judeus ateus por causa daquele acontecimento. Ficaram ateus, nem Deus eles não querem mais. Muito deles. Então, orem por eles. Ore pela união dos evangélicos e dos católicos. Ore pelos judeus. Ore para que o evangelho seja pregado de verdade no meio da igreja católica e da evangélica. Evangelho mesmo, não religiões, não doutrina feita de homem, mas o evangelho escrito na Nova Aliança, seja pregado nas igrejas, nas sinagogas, nas congregações. Porque Cristo está voltando e Ele vai levar o corpo que estiver unido nele. E eu vos deixo aqui, até a próxima. Paz, Shalom. Se inscreva no meu canal do YouTube, Eclésia Católica de Cristo. Paz, Shalom.